primeira lei de Kepler é chamada de Lei das órbitas elípticas, que estabelece o seguinte: numa referencial fixa no Sol, as órbitas dos planetas são eclipses e o Sol ocupa um desses focos. Segunda lei de Kepler. Foi capaz de mostrar que ao traçarmos uma reta que vai de um planeta até o Sol, a área varrida por essa reta ao longo da órbita será sempre igual para os intervalos de tempos iguais, independente de qual seja a posição inicial do planeta. Isso acontece porque a área percorrida tem o formato de um arco cujo comprimento diz a respeito à velocidade com que o planeta move-se, mas seus lados são determinados pela distância inicial e fim com relação ao Sol. Terceira lei de Kepler é chamada lei dos períodos, quando um planeta orbita ao redor do Sol, basicamente a distância dele até o Sol em valores que mudam quando ele está no afélio, afastado. Nós temos a maior distância, e no perifélio, perto, a menor distância. Se nós pegarmos esses dois valores, somarmos e dividirmos por 2, nós vamos ter um raio médio da órbita. Quanto mais afastado o planeta se encontra do Sol, maior é o tempo que ele gasta para completar a translação. A terceira lei de Kepler indica que o quadro do período de resolução de cada planeta é proporcional ao cubo de raio médio de sua órbita. A fórmula da terceira lei de Kepler é descrita da seguinte maneira: T elevado ao cubo, T corresponde ao tempo de translação do planeta, dividido por R ao cubo, R correspondente ao raio médio da órbita do planeta, igual à letra K, valor constante, ou seja, apresenta o mesmo valor para todos os corpos que orbitam ao redor do Sol. A constante K depende do valor da massa do Sol. Falarei da visão geral das leis de Kepler, considerando o exemplo em que a Lua e os satélites artificiais têm órbitas que seguem as leis de Kepler. Numa referencial fixo na Terra, e as luas de Júpiter seguem as leis de Kepler. Também, Júpiter está em repouso. Considerando um referencial fixo no Sol, por efeito da lei da gravitação universal, o movimento dos planetas ao redor do Sol acontece segundo as 3 leis de Kepler. Elas valem de modo geral para qualquer corpo em órbita ao redor do outro corpo. Num referencial em que este último está em repouso e quando a interação entre os corpos é gravitacional. Na verdade, as leis de Kepler não se aplicam apenas às órbitas dos planetas ao redor. Lei da gravitação sugere que se dois corpos possuem massa, sofrem a ação de uma força atrativa direcionada ao produto de suas massas e inversamente proporcional à sua distância. É uma lei física descoberta pelo físico inglês Isaac Newton. Tem o objetivo de calcular o modelo da atração gravitacional existente entre os dois corpos dotados de massa. Por meio dessa lei foi possível prever eventos astronômicos, como eclipse, determinação da massa e raios de planetas, estrelas, etc. Expressão para o cálculo da força gravitacional. F. Módulo de força de atração gravitacional. G. Constante da gravitação universal. M maiúsculo, massa gravitacional ativa. M minúsculo, massa gravitacional passiva. Ideal quadrado e distância entre as massas ao quadrado.